Nossa, Cinesiologia. Sabe as notas fiscais das suas compras? Agora você pode doar todas para a Santa Casa de São Paulo pelo celular. Da lavanderia, do mercado, da loja de biquíni, da tia, restaurante, pet shop e até da padaria, pelo celular. Baixe o app da Nota Quando Fiscal a Paulista. determinada categoria de urgência foi necessária, Escolha a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e favorite para doar sempre. Santa Casa de São Paulo, 460 anos a serviço da saúde. Coloque a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa. Não te alie aos moralmente inferiores. Não receis corrigir teus erros. Confúcio. É fácil ter fé quando tudo vai bem. O difícil é mantê-la quando as coisas vão mal. Esse livro aqui, ó. Da Mundial, o programa Limpando É isso que eu tô Energias, lendo. com a terapeuta energética Silvia Freitas. Veja. Hotel Fita Azul, o hotel do velejador. Localizado na Ilha Bela, um dos litorais mais lindos de São Paulo, o Hotel Fita Azul vem sendo procurado por turistas de todos os lugares por combinar requinte e praticidade na mais completa harmonia, transmitindo aos seus hóspedes conforto e vontade de voltar sempre. O hóspede desfruta também de um riquíssimo café da manhã com vista parcial para o mar. Situado a 50 metros do Yacht Club e 100 metros do centro, onde você pode encontrar restaurantes, shoppings, lojas, barzinhos, sorveterias e outras maravilhas. Além, é claro, de praias lindíssimas. Hotel Fita Azul, em Ilha Bela. Para mais informações, ligue 0 operadora 12 3896 2023 3896 2023. Acesse o site www.fitaazul.com.br. Super boa tarde, Brasil. Mais um sábado maravilhoso hoje aqui, graças a Deus com vocês. Hoje vai ser muito legal o programa. Primeiro, porque eu vou comentar que sábado que vem, gente, às 4 da tarde, por que sábado? Porque domingo lá no Morumbi vai ter Flamengo, eu acho, e São Paulo, então vai estar difícil das pessoas chegarem na minha casa, que é na Giovanni, lá onde eu faço o workshop, tá? Então, vai ser no sábado, das 4 às 6, sobre como a gente poder se proteger dessas energias negativas, não deixar chegar, se proteger energeticamente. Vou dar todas as dicas, tá? Por que a gente pega? Para quem está começando a desenvolver a mediunidade, para quem, ou a paranormalidade, que é todas as dicas, o que é meu, o que é do espírito, será que é da coisa da minha cabeça? Será que eu que estou viajando, que estou falando com um ser desencarnado e não estou? Por que acontece isso comigo? Por que eu capto? Porque tudo. São 2 horas que você vai ser bárbaro e é R$120 se você não tiver meu livro. Aí você já sai com o livro, tá? Se você tiver o livro, é 100, porque eu vou fazer o preço dele, por causa desse workshop, mais barato, R$20. Então, vai ser muito bacana e você leva o livro e todas essas super dicas, tá? Não percam, das 4 às 6, sábado. Lá na Giovanni, depois vocês me mandam um WhatsApp, 996148338, para confirmar a inscrição. Pode pagar no dia, tá? Ou em dinheiro ou débito, mas me confirme antes a inscrição para eu saber o número de pessoas certo, tá? Para todo mundo poder ter lugar e dar tudo certo.
Bom, gente, hoje eu vou falar uma coisa muito importante, que revolucionou a ciência, que vai revolucionar a física quântica, que vai revolucionar a nossa vida. Eu peguei esse livro na mão, porque como eu vou começar a estudar Cinesiologia, esse livro aqui, ó, A Biologia da Crença, o Poder da Consciência sobre a Matéria e os Milagres, que é de um biólogo, um cientista, é muito bacana, porque ele diz o seguinte: perceberam que a vida de uma célula é controlada pelo ambiente físico e energético em que ela se encontra, e não pelos genes. O gene é o que é, mas o que externamente muda o comportamento dela é o ambiente. Eles demoraram para descobrir isso e descobriram. É a consciência celular que controla os mecanismos da vida e não os genes. Então percebemos que podemos passar de meras vítimas a co-criador. Não tem mais aquela culpa de falar que é genético. O ambiente interfere, sim, nas suas células. Isso é um alívio, porque cria um arquivo. Por exemplo, a célula tem inteligência. Ela cria, vamos supor, lá veio o sarampo para ela. Você sabe que quando vem o sarampo, o organismo, por exemplo, foi invadido pelo vírus do sarampo, ela aprende o que é um sarampo e ela arquiva todo o conhecimento que ela teve do sarampo. E aquilo é passado para as outras células. Então, a gente sabe que isso teve uma inteligência, né? O mundo começou com os unicelulares, tá? Há 600 milhões de anos. Aí depois vieram as bactérias, algas, né? Protozoários, aliás, os unicelulares. Depois, 750 milhões, vieram plantas e animais. Então, teve uma evolução de uma alga, de uma bactéria, para depois de 750 milhões de anos, virarem plantas e animais. Então, isso prova que existe uma inteligência dentro da célula. Porque se era unicelular, depois de milhões e bilhões de anos virou planta e bicho, é porque teve uma inteligência. Quanto mais consciência um organismo tem do ambiente que o cerca, melhores suas chances de sobreviver. Quando as células se agrupam, maior a chance delas sobreviver. A natureza não compete, ela se harmoniza. O que é mais legal, você competir com as pessoas ou você ter uma cooperação? O que a gente tem mais no dia de hoje? Ego, as pessoas competindo entre elas, com medo de passar conhecimento porque você vai ver uma concorrente, ou a cooperação? Eu aprendi uma coisa, eu achei legal, aí vem somar comigo. Vem aqui no meu programa, faz propaganda, não importa que eu vou fazer a mesma coisa. Várias brasas juntas formam uma fogueira. Brasa separada depois apaga. Isso é legal, as células aprenderam isso. A natureza aprendeu isso, né? Isso, gente, abre um portal imenso. Como os nossos pensamentos influenciam em tudo. O gene não se manifesta por si só. Ou seja, ele se trata de um controle genético que fala mais alto, é o ambiente. Isso muda tudo na nossa vida, gente. Tudo. Ó, só vou ler mais isso aqui, acabou, tá? Sugiro a você que analisem seus medos e a maneira... eu estou falando tudo isso porque eu quero chegar nisso, tá? Sugiro a você que analise seus medos e a maneira como o comportamento de proteção afeta a sua vida. Quais medos impedem o seu crescimento? De onde eles vêm? São realmente necessários? São reais? Contribuem de alguma maneira para a sua vida? Se aprendemos a controlar os nossos medos, podemos recuperar o controle das nossas vidas. O presidente Roosevelt conhecia a natureza destrutiva do medo e escolheu cuidadosamente suas palavras ao fazer à nação uma declaração sobre a Grande Depressão e a Guerra Mundial. Ainda bem que ele falou isso, ele era um cara muito sábio. Não temos o que temer, a não ser o nosso próprio medo. Portanto, deixe de ter medo, é o primeiro passo para se viver de maneira mais completa e feliz. Por que as pessoas têm tantas fobias hoje, tanto medo? Medo de perder, medo de morrer, medo de viver, medo de empobrecer, medo de envelhecer, medo de perder controle. Vocês não têm controle. Eu estava no xamanismo hoje de manhã com a Carminha Levi, né, que é essa grande anciã xamânica, e ela falou uma coisa, ela falou assim, você sabe que às vezes os médicos, com o maior respeito que eu tenho a eles acham que eles são Deus. Alguns acham que são Deus, outros têm certeza. Né? E ela falou que ninguém controla, gente. Tem algumas coisas que a gente tem controle, outras a gente não tem. Quantas vezes o médico falou que você não tinha cura e de repente você teve?
Quantas vezes o médico falou que você tinha 2 meses de vida, você teve 20, 30, 40 anos e tá aí? Será que o que a gente pensa não afeta na nossa célula? Será que os nossos medos não afetam? Por que tanto medo? Por que tá essa crença no mal? Por que não começar a perceber que a gente pode mudar esse pensamento na hora que a gente quiser? Tem várias técnicas que ajudam isso. Outra coisa que eu vou ler. Eu só estou nesse mundo para despertar para o meu eu divino, para celebrar a vida, para fazer o que me traz alegria, afirmou um reverendo lá nos Estados Unidos. Despertar para o seu eu divino, do que se trata? O que fazer para achá-lo? Como saber aonde achamos? Pergunte-se. O que é que eu realmente quero para mim? A sua resposta indicará a direção em que Deus designou para você celebrar a vida. Mas como celebrar a vida que tenho? Como fazer para transformar a minha vida em algo que vale a pena celebrar? Pergunte outra vez, o que realmente eu quero para mim? A sua pergunta colocará você no caminho das coisas que você deve fazer para querer celebrar e afastará você daquilo que impede a sua celebração. Fazer aquilo que traz alegria, o que lhe traz alegria? Quanto tempo e energia você dedica a essa parte de sua vida? O que podemos fazer para viver com mais alegria? Pergunte-se, o que realmente eu quero para minha vida? Ouça a sua resposta. E se ela não vier na hora, dane-se. Só pergunta. Ela lhe dará a chave de que você precisa para se aproximar de uma vida mais pacífica, cheia de alegria e se afastar de uma existência de medo e de concorrência besta. Só o besta que concorre. Que até agora impediu você de fazer essa pergunta. Compete com você mesmo. Eu vou fazer o melhor que eu sei. E o outro também. Ponto. Em troca, você terá algo para celebrar. E certamente fará o seu eu divino feliz. Até hoje, você pode ter vivido sem uma sensação de objetivo, de significado ou de direção. Muita gente passa por isso. Eu também já passei, gente. Hoje, passa algum tempo a sós. E pergunte-se, o que é que eu realmente quero para mim? O que me dá, desculpa, eu não tenho outra palavra, o que me dá tesão de vida? O que me dá barato? Que eu falo, e a alma fala, ai meu Deus. Anote as respostas que forem surgindo, gente. Repita essa pergunta até encontrar a resposta que lhe satisfaça. Hoje eu dedico a descoberta do que eu divino para poder celebrar a vida e fazer tudo aquilo que me traz alegria. Só isso. Vai ficar a semana inteira perguntando. Aí a semana que vem você vai lá no meu workshop, tá? 996148338, vai ser bárbaro. A gente vai saber por que a gente entra nessas roubadas, por que a gente capta um monte de coisa negativa que não é da gente, por que a gente assume responsabilidade dos outros, porque a gente se sente com culpa dos outros. E vou dizer uma coisa, se desencarnar com esta cabeça, vai continuar assim lá no outro lado. Porque essa pessoa é burra, desencarna, continua burra. Se a pessoa é inteligente, desencarna, continua inteligente. Nem sempre o que é bom vai para o céu, o que é ruim vai para o inferno. Não funciona assim. Funciona o que você acredita, o que você plasma. Se você é uma pessoa muito boa, mas se maltratou, você fez o melhor, sei lá, tem 1000 culpas, não superou e desencarna, você vai continuar com isso do outro lado. Se culpando, e é negatividade. Tristeza, gente, culpa. Sabe o que é culpa? É você achar que você podia dar uma coisa que você não tinha condições na época. É pretensão, é vaidade. Você não tinha condições. Você era mais limitada mesmo. Depois você cresceu, aí você sacou mais, aí você tem condições de saber. Mas naquela época você era limitada. Então não adianta você exigir uma coisa que você não tinha condições de dar. E aqui o que acontece? A pessoa desencarna, às vezes não saca que desencarna, que ela acha que ela ainda tá, né? Como ela vai para os hospitais do astral, ela acha que porque tem enfermeiro, médico, ela ainda tá viva, né? Que acha estranho que ninguém vai visitar. Aí sai do corpo você à noite, encontra com a pessoa que desencarnou e ficam batendo papo. Ah, você aqui, mas você morreu? Como eu morri? Não morri, aquele, né? Cada um tem um estágio, Tem gente que não saca. Falaram para ela que ela ia morrer, que vinham os anjinhos, trocar beta, Jesus ia estar na porta, ela não viu, ela falou, morri. Não foi assim que eu, entendeu? Cada um é cada um. Tem gente que tá super lúcido, vê até o processo todo do desencarne. Eu já fui no velório que meu primo morreu e eu vi ele do lado do caixão abraçado com a mulher e com a filha. E eu chorei muito. E ele não era espírita nada, mas ele tinha uma luz, os seres que estavam em volta dele, um perfume. Foi uma coisa, ele tava lá o tempo inteiro, ele assistiu tudo. Entendeu? Cada filho dele que tava lá, ele tava do lado. Ele abraçava, ele tava no meio, entre a mulher e a filha.
Eu vi, imagina pra mim o que foi. E um cara que não era nada espírita, quer dizer, não era espírita, mas ele era de uma generosidade imensa, um cara bárbaro. Eu tomei um susto, né? Então, quer dizer, cada um tem um processo, gente. Tem gente que dorme, tem gente que fica com culpa. Então, é o que eu tô dizendo, tudo a gente plasma. Não tenha medo porque você perdeu um ente querido. Ele não morreu, ele só mudou de plano, caramba. As pessoas não morrem, a alma é eterna. Ai, queria tanto que as pessoas, todo mundo visse. Será que um dia a gente vai chegar nesse ponto? Você sonha. Quando você sonha, você encontra com essa pessoa. Não é coisa da sua cabeça. Porque quando a gente dorme, gente, a gente sai do corpo toda vez. E sempre que a gente sai do corpo, a gente encontra sim. E às vezes, às vezes o parente dormiu morreu, às vezes muito doente também, você pode sentir tudo que ele está sentindo. Então você começa a sentir medo, você começa a sentir pânico. Eu não queria falar, mas eu vou falar. Não, melhor não falar. Mas não vou falar. O padre Fábio de Mello é um cara que eu tenho assim uma admiração imensa, tá? Eu acho ele lindo por dentro, lindo por fora, bárbaro. Ele teve uma irmã que se matou, né? Que se suicidou, sei lá. Morreu uma coisa meio estranha. E ele depois teve síndrome de pânico, depois de um tempo. E sentiu o mesmo medo que a irmã sentia. E ele falou, testemunhou, achei bárbaro, porque ele mostrou que ele é um cara normal, que ele é real, que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você imagina quantas pessoas ele não curou, ele não tirou da depressão, não tirou do suicídio. E ele falou com a minha irmã, não consegui, caramba. E aí ele sentiu, ele foi um dia fazer, pelo menos foi um depoimento que eu não conheço ele pessoalmente. Estou falando uma opinião minha, Silvia, tá? De 35 anos que eu trabalho com esse tipo de gente. Depressiva, com medo, que perderam pessoas, né? Que eu mais trabalho. Então, é só um ponto de vista meu em relação ao que aconteceu com esse cara maravilhoso. Ele estava descendo, ia fazer um show, sei lá, e aí, de repente, ele travou. Ele falou que ele sentiu as mesmas coisas que ele achava que a irmã dele era um drama, ele viu que não era, que ele sentiu a mesma coisa, sabe? De, meu Deus do céu, que medo, sabe? E aí ele teve a síndrome de pânico, que ele viu que não era uma frescura, era uma coisa seríssima, tal, se tratou, graças a Deus, hoje ele está super bem. Na minha concepção de espiritualista, ele não teve a síndrome de pânico do nada, como ele acha que teve, porque ele é um padre. Então, padre, a gente respeita. Eu também sou católica, eu nasci numa família católica. Mas eu vou um pouco mais além, essa é uma opinião minha. Eu acho que a irmã dele encostou do lado dele e ele sentiu tudo aquilo que ela estava sentindo. E aí que desencadeou a síndrome de pânico dele. Como espiritualista que eu sou, como médium que eu sou, eu acho. É uma opinião minha. Tá? E acho que foi uma das coisas que foram muito fortes, porque a gente capta assim. Quando a minha mãe morreu, eu sentia muito ela perto de mim. E a gente, quando ela morreu, não estava numa situação muito boa com ela. A gente estava meio brigada. E ela sempre chorava. Então, no caso dela me fazer bem, ela me fazia mal. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, você está me deixando mais deprimida. Fica bem, porque senão eu vou ficar chorando, ficar as duas chorando. Mas era nítido, era claro para mim. Tanto que na época eu fui fazer terapia com uma senhora, que eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero ninguém espírita, eu não quero nada. Porque eu não quero mais sentir minha mãe do meu lado, porque ela só chora, meu Deus. E eu fico chorando, ela de um lado, eu chorando. É outra coisa. Porque ela era uma pessoa boníssima, minha mãe, com uma luz super católica, né? Tinha Nossa Senhora em tudo quanto era lugar. Tô te contando uma coisa, né? Que vivenciei. Então, depois de muito tempo, aí ela tava ótima, sabe? Ela já ficou melhor, eu também fiquei melhor, eu também abri mais para ela poder vir, porque eu também tava meio fechada. Quando eu encontrava com ela, meio que eu dava uma escapada, porque eu tava meio brava com ela, depois passou. Eu, com toda a minha espiritualidade, gente, porque a pessoa só mudou de plano. Ela continua igual. Então, vocês morreram meio obrigadas, continuam. Dá para fazer as pazes? Dá, lógico. Porque o espírito da pessoa só está num outro plano, e ele sente muito mais lá do que aqui. 10 vezes mais, tá? É por isso que eu falo que as pessoas que às vezes se suicidam, depois se arrependem, porque elas não fazem ideia do que elas vão passar do outro lado, que é 10 vezes mais forte. Depois não quer ficar sozinho, aí vem pra puxar os irmãos, porque viu que se ferrou. Porque suicida, ele planeja e às vezes ele se arrepende. Porque não é aquela coisa impulsiva que você vai, grita, fala um monte de bobagem. Quando você fez uma bobagem daquela, não dá pra você voltar atrás, né? E às vezes acontece. E pouca gente fala sobre isso. Que, por exemplo, o suicida, ele vive só no mundo dele, ele planeja, ele acha que ele tá sozinho. Hoje em dia as pessoas estão tão matéria, estão tão se preocupando com os outros, estão com tanto medo, e a gente só tem notícias que bombardeiam o medo, tanta coisa que põe a gente para baixo, falta de dinheiro, falta de estrutura, falta de amor.
gente vampiros energéticos. Às vezes a gente tem tanto bombardeio de coisas ruins, que se a gente não tem muita estrutura e acha que a gente está sozinho, não tem essa fé, essa coisa de saber que a gente está super conectado com um mundo invisível fantástico, que é só a gente pedir proteção e ajuda, que em um segundo vem um anjo do teu lado. Só que você não tem consciência disso. Que aquela pessoa que você perdeu, ela tá sempre do teu lado, ela só não está em corpo. E que ela quer que você fique melhor, que você ficando melhor, ela vai ficar melhor. Ela só mudou de plano, gente, todo mundo vai morrer um pouco antes. Ou você conhece alguém que não vai morrer? Então, se todo mundo vai morrer, por que você tem que ter medo? Por quê? A vida é tão bacana, viva, que aí por causa do teu medo, você deixa de viver com aqueles que estão do teu lado. Que são reais. Aí daí você perde o outro, aí você perde o aí. E os outros que ficaram aqui? Você não acha que é uma sacanagem com eles? Que é a tua dor? Chega! Amar é libertar. Ninguém é de ninguém. A gente tem tempos e ciclos com aquelas pessoas. E todas vão embora. Eu já passei vários ciclos que eu perdi pessoas em vida. Antes delas morrerem. Eu tive que me afastar, às vezes, de pessoas que eu amava em vida. Em determinadas situações. E foi um profundo luto pra mim. Eu não sei se é pior do que em morte. Eu sempre passo por situações assim. Quando eu acho que agora acabou. Aí começa tudo de novo. Outro renascer. Vou perder de novo e vou começar tudo de novo. Mas paciência. Ou eu fico chorando em cima da pedra, ou eu levanto e falo, vou. Porque eu vou comigo pra eternidade. E eu vou ficar comigo. Então é bom que eu seja uma boa companhia pra mim. Os outros podem não gostar, mas eu tenho que gostar. Porque eu vou ficar comigo 24 horas. Com os outros eu fico um tempo. E se a pessoa não tiver com muita vontade, ela pega e dá uma desculpa e vai embora. Agora, eu não dá pra ficar sem mim. O suicida não aguenta ficar com ele. Então ele acha que ele vai se matar e que ele vai ter um tempo, assim, sabe? A dor vai parar. Não para, piora. Muito mais, porque no astral ele vai sentir 20 vezes mais. E alguém tem que falar, né? Porque tá aumentando os casos de medo, de depressão. O que é depressão? Ai, gente, um negócio legal aqui de depressão. Deixa eu ver se eu acho. Oh, meu Deus. Dessa coisa externa da célula. Vê como a gente fica mandando tanto programa pra nossa célula, que aí a nossa célula é mais ou menos, não sei se eu vou achar aqui, mas é mais ou menos isso. O programa que a gente manda para nossas células, elas acreditam tanto, que elas acabam, eu não sei que substância que é, porque eu não sou médica, disparando essas substâncias que vão faltar pro teu cérebro, e aí você vai ter depressão. Por isso que quando você tem depressão, as pessoas tomam alguns remédios para poder ter essa substância de novo no teu corpo. E aí você vai diminuir tua depressão. E é legal que o corpo produz essa substância sem precisar do remédio. Você pode conseguir por determinados alimentos, em exercícios físicos, em respiração, em yoga. Tem muitas técnicas que se faz que se tira essa tristeza e depressão, né? Esse mal-estar, né? Essa queda baixa de energia. Por que algumas pessoas que passam no meu atendimento saem tão bem? Porque às vezes o que elas têm não é delas. É de gente desencarnada. E reza pra ser de gente desencarnada, porque você tira num dia. O duro é quando é gente encarnada, porque aí pra tirar, meu Deus, são anos. Porque a pessoa não sai do lado, né? O desencarnado, você faz lá uma reza brava, uma energização, o desencarnado os seres levam. E o encarnado? Esse é o pior, gente, o obsessor tem o encarnado. É o vampiro. Esse te suga e você nem percebe. E quando é vampiro amigo? Nossa, é pior ainda. Você não identifica, aí esse te acaba. Por isso que esse meu curso vai ser tão bom. 4 de maio, das 4 às 6. R$120 vale a pena. Ainda sai com o meu livro. Fininho, fácil, curto e rápido. Como se livrar das energias negativas. Não deixam de ir, gente. Não deixem de ir. Depois, lá pra frente, eu quero fazer outro sobre sagrado feminino. Só pra mulheres. Que vai ser diferente dos outros sagrados femininos. Nossa, a mulherada vai dançar, vai pular. Ai, queria até bater tambor junto, sabia? Pra gente puxar bastante essa energia de dentro, ver o seu bicho de poder. Também muito legal a gente descobrir qual que é o nosso bicho de poder, botar esse bicho selvagem para trabalhar a nosso favor, para resgatar as nossas forças. Porque o nosso lado, a gente é bicho, gente. Querendo ou não, a gente é bicho. Adianta você fede se você não toma banho, você tem instinto, você tem aquela energia, sabe? Você tem. E olha que legal você trabalhar mais isso, porque você tá alegre. Porque a pessoa que tá com essa energia do básico, sabe? Aquele chakra básico que você puxa, tá sempre bem. Nessa hora você não tá triste. Então, por que não incentivar? E é o que te faz trabalhar, o que te faz ir pra frente. Não é só, o básico não é só o sexual, gente. Também é aquele,
sabe? Que te põe pra ter pique pra trabalhar. É importantíssimo esse chakra, sabe? Isso tudo da gente ter esses bichos, E a mulherada é tão travada, ai meu Deus, tem que destravar isso, tá? Então, vamos fazer depois esse sagrado feminino, vocês vão me mandando o WhatsApp pra gente fazer um bem legal. E é isso, viu? Então eu quero que vocês pensem muito nisso que eu falei, entendeu? Que o ambiente é você que cria com o teu pensamento e que ele vai influenciar na tua célula. Você pode até ficar mais moça. Você manda comandos para sua célula para rejuvenescer e ela obedece. Olha que legal. E tem vivências comigo que eu vou te fazer esses comandos. Resgatar seu bicho, você vai ver. Você pega a força do teu bicho e bota ele para trabalhar a teu favor. Teu bicho de sombra, teu bicho de luz, você vai ver. Que beleza que vai ser essas células trabalhando a seu favor. As minhas estão enlouquecidas. Nossa, eu mando tanto comando que tem dia que elas piram. Mas elas estão todas pulando. Um monte de coisa ruim acontecendo na minha vida. E as minhas células lá, 1000 por hora. Porque eu mando outros comandos. Vem aquela coisa horrível. Pego o extrato do banco. Eu olho e falo, ai meu Deus. Aí ponho assim, respiro, pego a água, tomo. Vamos lá, vamos mudar o chip, vamos trabalhar. E mando um monte de comando. E as bichas já ficam alucinadas. Eu vou mandando. E não é que funciona? Gente, parece mágica, mas funciona. Então, tudo é, caber. Você cocria a tua vida externa. Pode estar na zica que tiver, na droga que tiver, você muda. Se você mudar teu pensamento. Isso é provado. Então, para de ser dramático e dramática, ficar chorando. Chorar por quê, gente? A gente só se transforma, são ritos de passagem, são ciclos que fecham em outro. E a pessoa que você está chorando está melhor que você. Eu só queria que as pessoas tivessem essa consciência que vocês estão sofrendo bestamente. E tudo de ruim é para uma coisa boa, tá? Então, por favor, muito obrigada pela audiência. Vou voltar agora para bater meu tambor lá na caminha. E eu espero vocês a semana que vem, tá? Mandem um WhatsApp para mim, tá bom? Sábado ainda, mesmo às 4, ainda vou vir aqui fazer ao vivo, correr de novo para lá. E aí a gente vai falar muito sobre limpar essas energias. Fiquem com Deus, até a semana que vem. Tchau!